Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vou começar uma série que eu anunciei ali no grupo do WhatsApp. Para quem está no grupo, convido vocês a entrarem no grupo do WhatsApp. Tem ali na descrição dos vídeos o link para vocês entrarem. É um grupo só de receber informações sobre minhas atividades em filosofia clínica, filosofia e o que tem aí de filosofia clínica acontecendo. E eu anunciei ali que eu ia começar uma nova série explicando a filosofia clínica, né? Como se fosse uma aula, como se fosse uma formação. Claro, um resumo, né? A formação completa é importante que se faça com bons profissionais, né? Então, na Casa da Filosofia Clínica, o Instituto Zênico, com o Miguel, com o Paulo, né? Com outras instituições aí que tem a formação em filosofia clínica. Mas eu resolvi passar, né, um pouco dessa formação aí em pílulas, né, em drágeas, e abrir uma nova playlist. Mas na verdade eu já tenho essa playlist aberta. Eu vou usar esse nome que ela tem, que é o que é a filosofia clínica, tá? Então esse vai ser o nome da playlist dessa nova série, e eu vou começar hoje então com o primeiro vídeo como se fosse uma aula, né, explicando pouco a pouco o que é a filosofia clínica, a sua metodologia, como se aplica, os tópicos, os submodos. Isso vai durar aí um tempão, né? Não tenho pressa em fazer isso. Pouco a pouco eu vou colocando novos vídeos nessa série e, claro, em outros assuntos relevantes aí também eu vou trazendo no canal. Então hoje eu vou começar com essa série, com um pequeno vídeo. Mas antes de tudo eu queria convidar vocês a participar da live que vai ter agora dia 17, hoje é dia 14, dia 17, agora quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília. A live que eu vou fazer a respeito do estoicismo, né? Tem um curso aberto já em EAD, em parceria com o Gilberto, o Instituto Zênico, e as faculdades parceiras do Instituto. Já temos ali um curso aberto de pós-graduação em estoicismo, que vão ser 52 aulas, alguma coisa assim. Estou na aula 10 ou 11. Eu vou gravando e colocando na plataforma, a pessoa se inscreve, recebe acesso à plataforma e vai ter um curso completo aí de pós-graduação sobre estoicismo, tanto nas questões da história, das escolas, dos filósofos, quanto as questões mais existenciais, mais a ver com o nosso mundo da vida. O objetivo é esse, é trazer o estoicismo, claro, de uma forma um pouco mais ampla, para que a gente possa reinterpretar, interpretar, compreender, entender a nossa própria existência dentro desse mundo, dentro dessa sociedade, dentro do que é possível que o estoicismo nos dê essas chaves de leitura, né? Então esse curso já está rodando, então eu vou fazer uma live explicando esse curso, falando um pouco do que das temáticas que se falam ali. Já tem andamento, é só se inscrever. Nos comentários aqui dos vídeos eu coloco o link de inscrição, vai abrir uma página explicando o que é o curso, e ali diretamente também já pode fazer a inscrição e aí ter acesso aos vídeos e as referências, o material didático que estão na plataforma. Mas também eu quero aproveitar essa live do dia 17 agora para anunciar o lançamento de um livro em português, que ainda não saiu. Estou com problema da ficha catalográfica, mas espero que saia, se não nessa semana, no máximo na outra. Então, se até a live o livro não tiver lançado, eu já anuncio quando vai ser na próxima semana, está muito próximo. Mas já tem o lançamento desse mesmo livro em espanhol. Acabei de receber aqui a impressão em capa dura, em espanhol eu botei capa dura, né? Do livro do estoicismo, vai ser a mesma capa, vai ser o mesmo título em português: Estoicismo Desconstruindo Mitos, uma crítica ao estoicismo da moda, que é o que também vamos falar nessa live, né? O que aparece nas redes sociais é estoicismo de verdade, é uma imitação, é um verniz, ou não é nada de estoicismo e as pessoas estão dizendo que é estoicismo, né? Então, em espanhol, tem a capa dura, tem essa capa aqui que se chama capa blanda ou capa comum, né? E aqui está com uma tarja, proibida a venda, porque é para o autor, né? Como uma prova. E também tem e-book em espanhol. Isso já está lançado na Espanha, né? Aparece também na Amazon Brasil, né? Mas daí está em euro, né? Então fica mais caro. E também tem e-book. No Brasil, eu vou lançar esse mesmo livro em português, em papel comum,
não em capa dura, em capa comum, para impressão comum, e em e-book, tá? Porque o capa dura fica muito caro para o Brasil, né? Então eu vou fazer capa comum e e-book. Então vou falar um pouco sobre esse assunto também, né? Desconstruindo mitos acerca do estoicismo, sobre o estoicismo, uma crítica ao estoicismo da moda. Estão convidados, os links vão estar no grupo, tá no Instagram do Fernando Fontoura, do Instituto Zêndico, e aí nos lugares aqui no próprio descrição do vídeo vai estar o link para as pessoas entrarem nessa live, tá? E ali a gente vai conversar um pouco sobre estoicismo. Agradecendo a presença das pessoas que participaram da última live na quinta-feira passada, também às 8 horas, horário de Brasília, sobre singularidade em filosofia clínica, revolução das terapias. Aqui que eu estou mostrando a capa, né? O pessoal do podcast não vai ver, mas eu estou mostrando a capa desse livro de singularidade, que já está à venda na Amazon também, em capa comum e e-book também, e já está vendendo, e eu que sempre quis fazer e-book, né, me surpreende que o pessoal ainda quer bastante livro em papel, e a venda em livro em papel dispara mais do que os e-book. Também já está esse livro lá à venda. Bom, então, dado o recado, vamos ao assunto de hoje. O que é filosofia clínica? E para isso, eu vou usar algumas referências. Eu falei no próprio grupo de WhatsApp, e eu acho na live eu também falei, num feed que eu fiz, que eu vou usar como referência atualizada. Esse é o livro do Miguel, que também estou mostrando a capa, o podcast não vai ver, mas é a Introdução à Filosofia Clínica, Miguel Ângelo Caruso, editora Vozes, né? Então esse livro, para mim, vai ser a base dessa playlist. Desculpa. O que é a filosofia clínica, né? Então vou começar com ele, mas também vou trazer sempre que possível referências do próprio Lúcio Pachter. Então está aberto aqui para mim no meu computador o caderno A, né? Deixa eu pegar aqui o caderno A do Lúcio Pachter, no início lá dos 1993, 4, que ele fazia esses cadernos, e também o livro dele, Propedêutica, Filosofia Clínica. Então eu vou usar um pouco essas referências, né, para falar sobre essa playlist, o que é a filosofia clínica, mas quando eu for atualizar, eu vou usar aqui o livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica. Então vamos lá, vamos começar do começo, né, o que é a filosofia clínica, e vou aproveitar então os originais aqui do Lúcio Pachter. Deixa eu pegar aqui onde é que tá aqui, caderno A, né? No caderno A de filosofia clínica, o Lúcio coloca aqui alguns parágrafos, né, para início, uma explicação, um prolegômeno, né, digamos assim, ao que vai apresentar nos próximos cadernos. Então ele coloca assim: a filosofia clínica é assim definida: o uso do conhecimento filosófico à psicoterapia, atividade filosófica aplicada à terapia do indivíduo, as teorias filosóficas empregadas às possibilidades do ser humano enquanto se realiza por si mesmo. Então aqui, né, esse caderno de 1993, 4 por aí, o uso do conhecimento filosófico à psicoterapia já está desatualizado. Esse tipo de pensamento ele mesmo foi revendo, até porque a filosofia clínica era nascente, então ela foi se fazendo ao próprio caminhar do Lúcio Pachter, ensinando, aplicando, né? Então ela não é um conhecimento filosófico aplicado à psicoterapia. Ela é uma terapia própria, né? Com sua legitimidade própria, com sua metodologia própria, com sua linguagem técnica própria. Pode ser utilizada por outras terapias, mas não é esse o fundamento da filosofia clínica. A filosofia clínica é uma metodologia terapêutica, uma terapia própria, com sua subsistência própria, seu grupo de pessoas que são filósofos ou filósofas clínicas, que têm a sua linguagem própria, a sua epistemologia própria em relação à sua metodologia, à sua técnica, à sua aplicação. Tá? Então é importante, quando a gente for ver os cadernos do Lúcio Pachter, que sempre são importantes revê-los, considerar o momento histórico, né? Ele é a base de tudo, metodologicamente falando, mas também já foi burilando, né, e se elaborando os caminhos da filosofia clínica
e algumas coisas já estão ali, de certa forma, ultrapassadas conceitualmente, tá? Como é o caso agora. E aqui ele faz uma advertência. A filosofia clínica apresenta sentido somente quando relacionada à pessoa dentro de um exercício, aqui ele colocou de psicoterapia, tá? Dentro do exercício terapêutico. Isso é muito importante. A filosofia clínica não é uma epistemologia aplicada à leitura da sociedade. Não é uma teoria aplicada à leitura do ser humano como um todo. Não é uma leitura, não é uma metodologia, uma teoria, uma epistemologia aplicada à leitura de uma sociedade, de um momento histórico. Não é. Isso é a psicanálise, isso é a filosofia. Tá? Mas a filosofia clínica só faz sentido, né, como ele diz aqui, dentro de um exercício terapêutico. É singular, é de cada um. Tá? Então, a filosofia clínica só tem sentido a partir desse campo terapêutico entre a interseção, relação terapêutica entre um filósofo ou filósofa clínica e um partilhante, ok? E é só para aquele, né? Ela não é uma epistemologia, não é uma teoria, né, aplicada a uma sociedade, a um grupo, ao ser humano como um todo e assim vai, né? Outra coisa que ele diz assim, vamos buscar aqui. Bom, é isso aí, tá? Depois, mais adiante, ele vai dando outras definições aqui, como um prolegômenos, né, ao que seria a filosofia clínica, né, vai a fundamentação teórica, ele vai falando aqui de onde ele buscou todas as questões, esse primeiro caderno lá. Mas então, bom, dadas essas advertências do próprio Lúcio, vamos ao que ele escreveu em 1996, o livro Propedêutica, Filosofia Clínica Propedêutica, tá? Aqui, ele, no início, ele dá todo o histórico de como apareceu na cabeça dele, como é que surgiu, o momento histórico que ele estava, quando ele pensou a filosofia clínica no Brasil, e depois ele tem um capítulo assim, como funciona? E aqui ele vai nos dar a dica de como se inicia uma terapia, mas claro, ele está fazendo um roteiro, ele vai trazer um roteiro, ele vai trazer uma encenação para dizer como funciona, ele não vai diretamente à técnica, à metodologia, ele vai trazer aqui, né, um roteiro, um roteiro teatral, digamos assim, para explicar como funciona. E aí ele vai dizer que está lá o filósofo clínico sentado na beira da praia e aparece um velho pescador com as suas marcas dos anos de pescaria, de pescador e tudo mais, e se aproxima desse tal filósofo clínico, né, para conversar com ele, né? E agora, né? Aí diz assim o Lúcio, note que apareceu um velho pescador que o filósofo clínico não conhecia. Nunca vira em qualquer parte querendo conversar. E agora? Como se inicia a clínica? Então é a partir desse personagem, desse roteiro teatral que ele vai tentar explicar. E ele diz assim, a resposta é bem simples. O filósofo logo lembra que há mais de 2.500 anos existiam dezenas de pensadores procurando dar explicações sobre quase todas as coisas, dos desejos humanos aos mistérios das estrelas. Mas entre eles havia um homem, Protágoras, que na verdade era um sofista, né, na época de Sócrates, considerado os maiores sofistas da época, que ensinou que, como cada coisa aparece para mim, assim ela é para mim. Como cada coisa aparece para ti, assim ela é para ti. Resumiu tudo dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. O ser humano, né? Pense se você já ouviu alguma pessoa dizendo, continua Lúcio aqui, o mundo é dos espertos. Todo rico é ladrão. Aqui se faz, aqui se paga. Mulher, é tudo igual. Homem, não presta. A vida passa ligeiro como um sonho. Amor é coisa que não existe. Quem vê cara, não vê coração. Todo político mente. O que arde cura.
quem cala, consente. Assim vai, ele vai dando, escrevendo frases das quais essa pessoa que está falando está mostrando através dessas frases, dessas afirmações, a sua representação do seu mundo. Essa é a medida dela. Ela é a medida de todas as coisas que acontecem no seu mundo singular. Então esse seria o primeiro ensinamento, digamos, da filosofia clínica que Lúcio dá. Vamos lembrar de Protágoras. Quando alguém fala com você, a gente não usa nenhum tipo de medida subjetiva do terapeuta ou de uma teoria que ele acredite, seja filosófica ou de psis, para compreender e tentar saber que medição é aquela que a pessoa que está falando está nos dando. Nós temos simplesmente que escutar o que ela diz. O que ela fala, ela está mostrando a régua da medida que ela dá para todas as coisas, segundo Protágoras. Então, esse é o primeiro ensinamento do Lúcio. E isso faz parte do ser terapeuta. A nossa postura terapêutica é uma postura na qual não julgamos como certo e errado, como bom ou mal, como normal ou anormal, à medida que os outros dão para a representação, que é a representação do seu próprio mundo. Simplesmente tentamos compreender que régua é essa, que idioma é esse, que música é essa. Podemos usar várias metáforas aqui, né? Então, o Lúcio diz, se uma pessoa diz, somente quem foi amado pode agora amar, se ela diz isso, não importa que eu concorde ou discorde, importa que provavelmente isso é assim para ela. É esse o critério, é essa medida, é essa régua que ela usa para vivenciar as coisas que estão relacionadas a essa ideia. Não se trata aqui de saber se a ideia da pessoa está certa ou errada, se é boa ou má, se ela está falando a verdade ou se está me enganando, fingindo que diz a verdade. Nada disso. A primeira lição fundamental na filosofia clínica é que aquilo que uma pessoa sente, vive, afirma, imagina, faz, isso é assim para ela, independente de ser compartilhado com as outras pessoas, de ser aceito, criticado, ironizado, proibido e assim por diante. Cada pessoa vive cada coisa de um modo único, e é ela quem saberá o prazer ou não prazer do que está vivendo, pois cabe a ela mensurar o que vive, somente a ela. E para isso, para reafirmar essa primeira ideia fundamental da postura terapêutica em filosofia clínica, o Lúcio vai trazer logo em seguida, né, do Protágoras, outro filósofo, aí filósofo, né, não digamos sofista, mas há uma confusão, né, porque alguns dizem que Sócrates era sofista e que Protágoras era filósofo, era uma confusão aí, né, de fronteira, mas não nos interessa. Mas vai trazer outro filósofo alemão, já contemporâneo, nosso, não, lá da Grécia Antiga, chamado Arthur Schopenhauer, que tem uma frase assim, né, o mundo é uma representação minha. Então ele vai dizer assim, o Lúcio aqui, por mais inteligente, conhecedor de teorias, maravilhoso como ser humano, estudioso, prodígio que você seja, ainda assim, o mundo terá milhões de coisas que você não conhece nem imagina. É isso o que Schopenhauer quis dizer. E aqui nas palavras de Schopenhauer, o mundo é representação minha. Quando o homem, o ser humano, adquire essa consciência, então sabe com clara certeza que não conhece o sol nem a terra, mas somente que tem um olho que vê o sol e uma mão que sente o contato de terra. Sabe que o mundo circunstante só existe como representação, isto é, sempre e somente em relação com o outro ser, com o ser que o percebe, com ele mesmo. Tudo que o mundo inclui ou pode incluir é inegavelmente dependente do sujeito, não existindo senão para o sujeito. O mundo é representação. Então, essa é a afirmação inicial e fundamental que o Lúcio já traz, né, nesse livro da Propedêutica em Filosofia Clínica, não como parte da metodologia especificamente, estrutura de pensamento, exames categoriais submodos, mas a postura terapêutica do ser terapeuta
do aspirante a ser filósofo ou filósofa clínica. Temos que compreender o outro a partir da sua própria representação, a partir da sua própria medida, a partir dos seus próprios critérios, né? Então, a filosofia clínica é por isso que ela, pensando e tendo esse cuidado do ser terapeuta, é por isso que a filosofia clínica pode se dizer que é uma filosofia que reconhece o singular em cada um, né? Então, é só a partir disso, porque se a gente escuta o outro e tenta compreender o outro a partir de critérios que não são dele mesmo, que são de teorias, que são de filósofos, que são de psicanalistas, que são de seja de quem seja, do próprio terapeuta, a gente já está desviando o caminho fundamental da filosofia clínica, que é o reconhecimento inicial daquilo que é de cada um, da sua singularidade. E só podemos reconhecer isso aceitando, defendendo internamente, para poder defender o outro, que tudo que vem do outro tem validade a partir dele mesmo, e não a partir de uma interpretação, de um simbolismo externo, de uma reinterpretação do que ele disse, como você quis dizer, o que você queria dizer era, né? Então, esse é o primeiro, é a primeira lição fundamental da filosofia clínica, né? Aqui o Miguel, nas considerações iniciais, né, ele também faz essa advertência, né? Entre os diversos modos de expor a filosofia clínica, haveria a complexa e a modesta. No primeiro caso, o intento seria abarcar uma noção mais completa. Assim, apresentaria os filósofos que inspiraram seu processo de construção e sistematização. Em seguida, faria a interpretação e adaptação desses pensadores para aplicação na prática terapêutica, realizada por seu sistematizador, Lúcio Pachter. Por outro lado, haveria o modo mais modesto de introduzir a filosofia clínica ao leitor não especializado nas terapias nem na própria filosofia. Ele consistiria em expor o conteúdo, se atendo aos conceitos imprescindíveis e trabalharia as explicações, abdicando as minúcias teóricas que a precedem. É nessa segunda perspectiva que o Miguel faz esse livro. Ele vai tentar expor a filosofia clínica a partir dela e não trazer toda a bagagem filosófica, conceitual que tem por trás, que é o que eu faço nos meus livros, né? Então eu sempre trago, a partir da filosofia clínica, as questões filosóficas que podem estar por trás para a compreensão da posição da filosofia clínica como uma terapêutica filosófica, né? Então, aqui nesse livro, né, o Miguel diz: o intento desta obra é viabilizar o primeiro contato com o conteúdo da filosofia clínica a fim de atender também aos que pretendem fazer o curso como complemento para atuar em suas respectivas áreas, como direito, medicina, docência, recursos humanos, outras vertentes terapêuticas, etc. Então esse livro aqui, que é o que eu vou usar aqui para a base, né, dessa playlist, o que eu uso, né, também para a base da formação em filosofia clínica, vai nos ajudar a fazer uma tradução, ao mesmo tempo, tradução é uma questão fidedigna, não posso traduzir uma coisa por outra, né, se não posso traduzir horse por mesa, horse é cavalo, né, e nem mesa por horse, mesa é table, se a gente for usar em inglês como tradução, ou português inglês. Então o Miguel traz nesse livro uma tradução dos cadernos, das pesquisas, né, desde os cadernos do Lúcio Pachter até as leituras que o Miguel tem hoje, de outros livros de filosofia, inclusive os meus. Ele faz uma tradução e, ao mesmo tempo, ele mostra ali uma perspectiva muito prática da filosofia clínica, que é o que eu quero trazer aqui também. Por isso que eu vou pegar a base do Miguel aqui. Então, como primeiro movimento assim em direção à filosofia clínica, como primeiro, o que é a filosofia clínica, eu diria que ela é uma postura terapêutica inovadora no sentido de considerar o outro como a referência única e possível das suas próprias medidas, da sua própria representação de mundo. Se a gente não consegue compreender essa postura inicial, nem adianta fazer o resto da formação,
porque não vamos conseguir usar de forma apropriada as ferramentas metodológicas em relação à terapia da filosofia clínica. Se a gente entra na metodologia com uma concepção num ser terapeuta diferente de essa do que o Lúcio está falando, de que a gente tem que julgar, de que a gente tem que corrigir, de a gente tem que saber se é certo ou errado, e tem que dar um julgamento de valor porque a pessoa está dizendo, estamos fazendo outra coisa e não mais filosofia clínica. Então, como primeiro passo para entrar para a compreensão do que é a filosofia clínica, seja para fazer uma formação, seja para ser terapeuta, é compreender, né, essa determinação do ser terapeuta em filosofia clínica, né, que o Lúcio Pachter nos coloca aqui já no primeiro capítulo, né, de que a verdade subjetiva do partilhante é a única verdade que nos interessa, não outra verdade. A nossa, a de um filósofo que tanto nos agradaria. Eu, por exemplo, no estoicismo com Epicteto, ou com outro, ou com Sêneca, com Marco Aurélio, ou com Zenão de Sítio. Né? Essa verdade, no momento em que eu estou no papel existencial de terapeuta, não me interessa em nada no processo terapêutico. E também eu acho que vale reiterar, vale reafirmar essa advertência que o Lúcio dá aqui, né, nos cadernos, que a filosofia clínica, né, só tem sentido quando relacionada a um exercício terapêutico. Para que a gente não use a filosofia clínica como uma ferramenta de análise social, humana, natureza humana, do comportamento do ser humano de forma geral. O único âmbito em que a filosofia clínica funciona é em relação ao singular. É uma interseção singular com outro singular, entre este terapeuta e este partilhante. É só nesse horizonte terapêutico que tem sentido estudo de pensamento, ser terapeuta, exames categoriais e submodos. Se queremos fazer uma análise à distância do comportamento de outras pessoas, usemos psicanálise, filosofia, o que vocês queiram, mas não filosofia clínica. Muito bem, esse é o recado de hoje. E se gostaram do vídeo, deem like, comentem, peçam sugestões de temas e compartilhem, né, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. E espero vocês então na live dessa quinta-feira, dia 17 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, com o tema do estoicismo, né? E o tema vai ser exatamente esse do livro, que aqui está em espanhol, né? Estoicismo desconstruindo mitos, uma crítica ao estoicismo da moda. Espero vocês na live. E entrem no grupo, que ali vocês recebem todas as informações de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.